E você? Muito boa noite, igreja. A paz de Cristo esteja com todos vocês. Boa noite ao pessoal do Facebook. Boa noite aos vizinhos. Boa noite ao município de Borda da Mata. Boa noite para as autoridades eclesiásticas, as autoridades militares, cívicas e militares. Boa noite ao bairro Nossa Senhora de Fátima. Enfim, boa noite a todos. Boa noite a vocês que sempre nos prestigiam. Por isso, nós estamos aqui, estamos alegres. Vocês lembram quando chegou aquele povo, 70 anos, na escravidão, na Babilônia, e ali eles entraram em Jerusalém, neto, avós. Os avós ainda sabiam falar a língua hebraica, mas os netos, muitos dos filhos, a língua deles era outra, a alimentação era outra, e o pior de tudo, Deus era outro. Mas eles chegaram alegres, cantando e glorificando a Deus. É a mesma coisa nós, quando nós viemos para a casa do Senhor, mesmo que estejamos cansados, calorados, aqueles que trabalharam o dia inteiro, às vezes trabalho pesado, nós temos que pedir para o Senhor e Ele alegra o nosso coração. Por isso, vamos orar nessa abertura, é mais um culto de libertação, pois eu quero deixar uma palavra voltada para a libertação hoje, uma palavra algo que está ligado com a libertação, está ligado com o dia que começa hoje, a folia, vamos chamar de folia, né? Folia da carne. Então, algo voltado para essa área que nós vamos clamar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais um culto de libertação. Eu levanto um clamor aqui para que o Senhor ajude as pessoas a se libertar dessa folia da carne, dessa loucura da carne, aonde impera drogas, aonde impera bebidas, tabacos, aonde impera a parte sexual. Então, Pai, tenha misericórdia desses que já estão preparados para entrar na folia, Pai. Eu vou ler uma palavra aqui que vai dar um exemplo do que acontece com aqueles que fazem folia. Por isso, meu Deus amado, tudo que acontecer daqui para frente desse culto, o Senhor está presente, o Espírito Santo está presente para nos libertar, para nos dar a liberdade, Pai, para nós clamar em espírito e verdade, clamar o Teu nome, invocar o Teu nome, Senhor, e tudo que acontecer aqui, seja através das Tuas ordenâncias, dos Teus ensinamentos, da sabedoria do Espírito Santo, e nós Te glorificamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, você em casa também que gosta de abrir aqui, vamos abrir no livro de Daniel, no capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos e vamos entender o que pode estar acontecendo hoje. Vamos ler esses versículos e vamos trazer para o dia de hoje. Sexta-feira de carnaval, sábado de carnaval, domingo de carnaval, segunda de carnaval, terça de carnaval. Então, vamos ler e vamos trazer os dias de hoje. Daniel, capítulo 5, chama O Banquete de Belsazar. Belsazar, ele estava terminado de substituir o seu pai Nabucodonosor. Ele estava comandando tudo. Então diz assim, no versículo 1 do capítulo 5 de Daniel. Quem tiver dificuldade para achar Daniel, acha Ezequiel, Jeremias, depois Ezequiel, depois logo já chega Daniel, que é nada mais, nada menos, que é o
Apocalipse do Velho Testamento. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Ele fez um grande banquete, bebeu vinho, fez festa na frente dos seus convidados. Até aí, tudo bem. Até aí, cabe a cada um achar o que deve ser feito. Versículo 2. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então, trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus. Aí é que está o perigo. Quem estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Vocês sabem que na mesma hora apareceu o dedo escrevendo na parede. Dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra, escreveu na parede, para esse rei ler e não entender. Que Deus é Deus. Aí foram atrás do monte de adivinhos, até achar Daniel. E Daniel disse que, quando ele leu, ele disse: é o fim, rei. Seu reinado terminou. Suas ordens não valem mais nada. Naquela mesma noite, morreu. Trazendo para os dias nossos, que é o carnaval. Uma folia contra Deus. É mesmo que nós tivéssemos tirado do templo aqueles templos, né? Nós íamos no templo sagrado e tirar as peças sacras e começar a fazer bebedeira, fazer festa em cima de algo que não pertence. O que hoje as grandes escolas de carnaval muitas das vezes fazem? Escarnecer o nome de Deus, o nome de Jesus. Dançar, se vestir de diabo, colocar chifre. Então, o que eu quero dizer para vocês, que assim como esse rei morreu, aqueles que estão nessa folia, nessa blasfêmia, vai morrer espiritualmente. Não, Deus vai matar, não. Não é isso, não. Às vezes o tempo sai da folia e tem mais saúde que nós. Mas a morte espiritual é terrível. Esse é o perigo. Que as pessoas não conseguem ver para onde está caminhando. O perigo que é o carnaval. Deus vai me dar uma palavra, se Deus quiser, para domingo, eu quero falar sobre o carnaval, domingo de Santa Ceia do Senhor. Eu quero falar dessa festa da carne. Carnaval, festa da carne. Traduz o que é carnaval, festa da carne. E o que é que a Bíblia diz? Se nós andarem em espírito, a concupiscência da carne
não vai nos atacar. Mas se nós andarmos na carne, é algo surpreendente. E a partir de hoje, desta noite, o povo já começa a pegar os utensílios da casa do Senhor e levar para a rua. E tomar vinho nelas. É terrível. É terrível. Por isso que o Velho Testamento nos deixou muito ensinamento para que nós traga para nós. Traga para nós. E pegue os exemplos. Deus está escrevendo na parede, infelizmente, o nome de cada um que está nessa família. Só que não vai fazer que nem Jesus, não. Escreveu na terra, o vento levar. Porque o nosso Deus disse, os seus pecados jamais me lembrarei. Só que isso aí já é uma teimosia muito antiga. A pessoa sabe. Olha, eu vou falar uma coisa de toda certeza. Em qualquer cidade do Brasil tem crente nessa folia. Eu duvido que não tenha crente em qualquer cidade, inclusive na borda da mata. Não suporta, não aguenta. A carne dormida. Então, vamos nessa abertura, vamos lembrar dessa passagem do rei, desse banquete do Belsazar. O que aconteceu? Qual foi a consequência disso? Ele mandava buscar as taças que foram tiradas pelo pai, tiradas de Jerusalém, de dentro do templo de Deus, e levado para Babilônia. Vamos ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero dar uma oportunidade para a Lia vai, vamos colocar um hino de um ou dois, se Deus permitir, nós louva dois também. Louvado seja Deus, glorificando o nome do Senhor, e depois a gente vai dar as oportunidades, e depois vem a missionária Cristina, que hoje é a vez dela, hoje é a libertação. Deus tem abençoado muito ela nessa área, e a gente é ela que tem que ser usada por Deus. Primeiro, nesse momento, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. O mover do Espírito. 1, 2, 3. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor, nós queremos louvar mais um, Senhor permite. É o louvor, como a minha falou no quarta-feira, valor do louvor. É o incenso, é o altar de incenso, quando eles colocavam incenso,
que subia nas narinas de Deus, hoje é um louvor. O meu barquinho, 1, 2, 3. O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, se o meu vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Não temo mais o mar, por firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Oh, glória! Eu agradeço a oportunidade. Amém. Graças a Deus. Louvado seja. Agora vamos passar para o geral, mais uma oportunidade, ler uma palavra. Ele sempre, Deus dá uma palavra. Ele não tem nada, mas Deus, que Santo de Deus, tem com ele. Então, tudo é lido, tudo é ensinamento, tudo é bênção. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Vai. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Louvado seja Deus. Mais um culto de cura e pregação. E o poder do nome do nosso Senhor Jesus e pela autoridade da palavra do grande Deus. Aleluia. Aquele Deus que escreveu um modelo na parede assim. Eu estava ali sentado ali. A gente, quando algo é falado na parte da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai revelando algo para a gente conhecer essa palavra. Né? Por isso que Jesus falou para os discípulos: não se preocupe o que haver de falar, que no momento o Espírito do meu Pai falará por vós. Né? Quando a gente está ouvindo a palavra
palavra aqui, o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração lá. Né? Eu me lembrei da passagem, né, de louvado seja Deus, e quando Moisés subiu para pegar os 10 mandamentos, né? Quando o pastor estava falando aqui, né, festa mudando, festa de carnaval, eu lembrei da passagem aqui. Quando Moisés subiu para pegar os 10 mandamentos, Deus disse para ele: olha, desce correndo. Aí Deus falou: nem meu povo, teu povo. Lá, mas aí teu povo corrompeu. Né? Mas antes disso, Arão, né, era o segundo depois de Moisés. Né? É o segundo depois de Moisés. Ele se cedeu, né? Ele fez a vontade do povo, né? Fez lá um bezerro de ouro, aí agora está o seu Deus, né? Adora. Então lá fizeram festa, né? Fizeram festa do carnaval, né? Aí Deus se acendeu tão forte que fala: mas eu vou destruir todos eles. Mas de ti eu vou levantar uma nova descendência, um novo povo. O que houve? Moisés intercedeu pelo povo. Ah, se Moisés intercede pelo povo, Deus tinha destruído. Porque Deus, quando ele toma uma decisão, né, ele só não faz quando acontece algo como aconteceu com Moisés. Moisés teve ousadia e teve um diálogo com Deus. Né? Teve um diálogo com Deus que fez com que Deus acalmasse a sua ira. Né? E eu sentado ali, virei no meu coração essa passagem. E quando acontece isso, né, são pessoas que às vezes estão na igreja, não foi bem, está convencido, né? Não é convertido, é convencido. Ele se cede aos prazeres da carne e acaba indo para lá. Né? E isso não é bom. Né? Como o pastor falou, o dedo está escrevendo na parede. Né? O Paulo diz assim: o mundo já está maligno mesmo. Né? Mas o que acontece que não há destruição ainda? A oração da igreja. A igreja simboliza Moisés. Quando Moisés intercedeu pelo povo, acalmou, atacou a ira de Deus naquele momento. E quando a igreja está orando, tanto os mundanos quanto pelos fracos que vão lá, né, se entregam, isso não tem nada a ver. Né? A Bíblia diz que as más conversões corrompem os bons costumes. Né? Escandaliza. O que nós temos que fazer? É orar. Somente orar. Clamar a misericórdia de Deus, né, para que não venha destruição. Né? Então, em nome de Jesus, né, hoje é um pouco de curso de pregação, mas quando o pastor começou a falar a respeito disso, né, Deus começa a acrescentar algo para a gente, né? Mas ele falou no meu coração algo assim: somente ora para que o pior não venha acontecer. Né? Então, que a igreja, eu e você que está nos ouvindo, ou vai nos ouvir através das mídias, né? Joga o seu joelho e ora para aqueles que estão fracos na fé, né? Aqueles que chegam há pouco tempo na igreja, cobre eles com as suas orações, faz como Moisés fez, intercede a Deus pelo povo, né? Porque a desobediência atrai maldição. Então, que nós possamos estar na presença de Deus, buscando a presença do Senhor. Aleluia. Então, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, é isso que Deus tocou no meu coração. Né? Mas eu vou deixar um versículo da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E fica no Salmo 103. Só para não ficar só nessas palavras que eu disse, Salmo 103.
Aleluia. Salmo 103, versículo 1. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a árvore. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Bem? Louvado seja Deus. Não te esqueça. Não te esqueça dos benefícios do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Anda na presença de Deus. Teme a Deus. A carne está lutando aí. Repreende em nome de Jesus. Dobra o joelho. A Bíblia diz assim, que não há de vir sobre vós tentação no ser humano. Tentação humana sempre virá. Mas a Bíblia diz assim, sujeitai-vos ao Senhor vosso Deus, resistir o diabo e fugirá de vós. Não esqueça do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Jesus diz assim, aquele que perseverar até o fim, aleluia, esse será salvo. Louvado seja Deus. Então alegre o teu coração. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai estar tocando através da palavra em muitos corações e muitas vidas serão abençoadas com libertação e com cura para a glória de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, vocês sabem que tem os médicos para nossas doenças físicas, para as doenças mentais. Mas tem algo que se chama pecado do médico. Só Jesus Cristo. Existe o pecado capital. Existe pecadinho e pecadão. O pecado chamado pecado capital é aquele pecado forte. Mas todos eles são pecados. Todos eles o médico, psicólogo, psiquiatra, esse só o Senhor Jesus. Louvado seja. Vamos passar então para a missionária aqui, e ela é a responsável essa noite de trazer a santa palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos aqueles que nos seguem pelo Facebook. Amém. Glória a Deus. E a paz do Senhor Jesus possa encontrar cada coração nessa noite. Amém. A hora que o Geraldo começou a falar, e eu falei para o Geraldo, ai meu Deus, de novo o Geraldo vai falar a minha mensagem. Mas não. Ele falou um pouquinho, mas não entrou, não. Aí eu pensei, falei, se ele falar minha mensagem hoje, olha, parece que a gente está bem combinado. Mas não, graças a Deus, né? Estava meditando essa palavra. Eu dias que Deus estava falando essa palavra, e ontem eu sentei e resolvi tirar ela do caderno. E hoje eu quero compartilhar ela no nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Este caderno aqui, irmãos, é um caderninho que o Espírito Santo de Deus manda ele escrever. Aí eu entro com a caneta. Porque tem vezes que a gente medita na palavra aqui, a mensagem sai da Bíblia diretamente, né? E eu tenho coisas que às vezes o Espírito Santo
Deus vai falando comigo e eu quero colocar neste caderno aqui o tempo todo e esse de mensagem. Mas eu gostaria nessa noite todos abrissem a Bíblia, né? No livro de Levítico, capítulo 13. Nós vamos fazer uma oração, em nome de Jesus, nós já oramos. Mas nós vamos estar fazendo mais uma oração. Deixa eu ver. Isso, capítulo 13. Glória a Deus. 13, do 44 ao 46. Então, vamos colocar de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Levítico, capítulo 13, 44 ao 46. Diz assim: leproso é aquele homem imundo que está o sacerdote declarar totalmente por imundo na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta. E ele cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Amém? Vamos estar orando essa noite em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nesta noite eu me coloco diante da tua presença, ó Deus, e coloco esta igreja também na tua presença. E todos aqueles, Senhor, todos aqueles ouvintes que estão nos assistindo, está nos seguindo, ó Pai, pelo Facebook, ou talvez estão ouvindo, Senhor, ao longe, meu Pai, essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu peço neste momento a permissão do Senhor para falar da sua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó Deus. Senhor, traz a revelação sobre ela para que eu possa passar da melhor maneira possível. Eu sei, meu Deus, que o meu português não é tão correto, mas eu sei que o Senhor pode falar, me usar da melhor maneira possível para falar da sua palavra. E que todos aqueles que receberem dela venham receber juntamente a palavra com a cura, com a libertação, com a transformação, com a salvação. Hoje é um dia de cura, ó Deus. É o dia, Senhor, do culto da cura e da libertação, onde será ministrado, Senhor. Aqui a palavra, depois nós vamos fugir, vamos orar. Mas tudo aqui no Senhor, ó Deus. A tua palavra nos ensina que onde tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas no teu nome, tu farias presença. E eu acredito que a sua presença já se faz nesse lugar antes de nós entrarmos aqui, meu Pai. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida, neste lugar. E me usa segundo a sua vontade nesta noite, ó Deus. Não deixa, Senhor, nada sair de mim, da minha carne, mas que o teu Espírito Santo fale por mim nesta noite, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estava meditando nessa palavra, então essa palavra de hoje, ela vai estar voltada, irmãos. Ela vai estar voltada pela desobediência. Então, eu coloquei aqui um título, né? Lançado fora do arraial. O arraial significa povoado, vilarejo, lugar pequeno.
Lepra em hebraico, gol, moléstia, considerada castigo penoso, infligido pela mão de Deus. Quando o homem era passado pelo sacerdote e fosse confirmado a doença, então era considerado imundo. Está em Levítico 13, 10 e 11. Eu quero estar andando um pouquinho na Bíblia, irmãos, então a gente não sabe perder o foco. 10 e 11. E o sacerdote o examinará, e eis que há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação. Lepra, entranha, é a pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará como imundo, e não encerrará, porque imundo é. Então, quando aparecia a ferida, né, na pele da pessoa, era levado para o sacerdote, e ali o sacerdote ia confirmar a doença, se era ou não. Sendo a doença confirmada, então aquela pessoa era levada, ele, né, ali ele rasgava suas vestes e saía gritando, imundo, imundo, para que todos que vissem soubessem que ele era um leproso. Uma doença, irmãos, que se a gente for ver no Velho Testamento, era... Hoje a medicina está muito evoluída, né? Evoluiu muito, né? Mas na época, se a gente for ler o Velho Testamento, a gente vai ver várias pessoas que passaram por esse processo e que foi um leproso. Então, quando era levado ali por sacerdote que era considerado, já era lançado fora. Então, era considerado imundo. E eu, meditando a palavra de Deus, né, eu quero deixar aqui, né, o exemplo de Miriam, capítulo 12 do livro de Números, verso 1 a 8. Miriam e Arão se levantam contra Moisés por ciúmes de seu ministério. E não querendo admitir que era ciúmes, resolveu falar do casamento de Moisés com a mulher com quem ele se casou, por não ser israelita. Verso 1, parte B do verso. 2 diz: E o Senhor o ouviu. Aqui, irmãos, no livro de Números, capítulo 1, se os irmãos puderem, vamos dar uma passadinha, dar uma visitadinha lá em Miriam, e a gente vai ver, para não ficar só nas minhas palavras, capítulo 12 de Números, do 1 ao 8. O castigo de Miriam. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cusita, né? Ou Cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher Cusita, ou Cuxita, né? E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem, Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, Arão, logo o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam, vós três sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram, e disse:
Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já estava consumida. Então, aqui no livro de Números, nós temos um exemplo de Miriam, que hoje nós vamos estar falando a respeito dessa enfermidade e vamos estar trazendo essa enfermidade, né, para os dias de hoje, como que acontece muitas das vezes, né, com a pessoa, que a pessoa, às vezes essa lepra não está totalmente na carne, visível, na nossa carne, matéria, mas às vezes a lepra está no coração. E nós vamos andar um pouquinho aqui, nós vamos ver. O Senhor viu quando eles levantaram contra Moisés. A palavra de Deus diz, né? Verso 1, a parte B do verso 2 diz: E o Senhor o ouviu quando eles falaram, levantaram contra Moisés. Devemos tomar cuidado ao falar contra um escolhido de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Né? Todos que estão assistindo aí, guardem essa palavra. Devemos tomar muito cuidado quando falar contra um ungido de Deus. Eis que Miriam ficou leprosa, como a neve, um castigo penoso infligido pela mão de Deus sobre a vida dela. Desde que o pecado era, a lepra, era um castigo, né? Que vinha da própria mão de Deus. E o verso 13 diz assim: o Deus rogo-te que cura, né? Ali Moisés dizendo para Deus: E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Moisés, ele intercedeu por Miriam de ver a sua irmã naquela situação leprosa. Então ele diz, né? Rogo-te, Deus rogo-te que cura. Então disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechado 7 dias fora do arraial, e depois a recolheram. Miriam foi punida por Deus, pois não teve temor nenhum em levantar contra o seu servo, o servo de Deus, Moisés, e foi lançado fora do arraial, fora do povoado, da pior maneira possível, humilhada porque a lei era que todos que contraíssem essa doença era obrigado a rasgar suas vestes, sua cabeça descoberta, e ainda clamar, ou seja, gritar: imundo, imundo, pois todos teriam que saber que ali ia passando um imundo. Levítico 45. Vou abrir lá não, que eu quero adiantar aqui.
Ser lançado fora do arraial com lepra significa ficar longe das pessoas, ser obrigado a ficar sozinho, longe da família. Mas viver fora do arraial pode contribuir para nosso bem, porque às vezes é a oportunidade que temos para refletir nas coisas erradas que cometemos nos hábitos ruins que adotamos. Fora do arraial, a oportunidade que temos para melhorarmos, ser curados, sarados e aproximar mais de Deus. Então, irmãos, já que eu dou continuação, vou dar uma pausa aqui. O Senhor colocou no meu coração a respeito dessa mensagem hoje, a respeito da lepra. Nós vamos ver que quando o Geraldo estava falando aqui que Moisés subiu para falar com Deus, o povo ali se corrompeu, né? E ali o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração que depois de tudo que aquele povo passaram, a Bíblia diz ali que o clamor deles chegaram ao trono de Deus, chegaram diante de Deus. E Deus tinha um propósito de libertar aquele povo da escravidão. Às vezes a gente falando assim, né? Às vezes eu estou conversando, às vezes eu estou falando, a gente pensa assim em coisas de 40 dias, né? Alguns meses, alguns anos, né? Né? Mas se a gente for ver, esse povo era de geração em geração, eles nasciam, cresciam, iam, e eles escravos do Egito. Tanto que Moisés nasceu, foi entregue ali no rio, na cestinha, propósito de Deus, porque Moisés poderia ser engolido ali por um crocodilo, ser, né, comido por um crocodilo ali, ou de outras formas, poderia ter morrido, mas Deus tinha um propósito. E eu vejo assim o propósito de Deus, a fé dos pais de Moisés, de Joquebede e de seu pai, que agora eu até esqueci o nome dele. Tem um branco aqui. Arão. Arão, irmão. Então, a fé desses pais de pegar aquela criança, fazer aquele cestinho e soltar no rio. Mas Deus é tão maravilhoso que ele levou Moisés no destino certo. E ainda, a filha ali de Faraó mandou buscar uma ama para criar Moisés, amamentar Moisés. E foi a própria mãe de Moisés a criar o menino, a amamentar o menino. Então, Deus teve esse cuidado para que tirasse o povo do Egito. Ele levantou ali um libertador para o povo do Egito, para o povo hebreu. Só que isso não foi assim de um dia para o outro. Passaram-se 40 anos e eu comecei assim a pensar, não aprofundei nisso não, sabe? Porque eu falei assim, a gente tem que ter bastante tempo a gente aprofundar, porque eu, no meu caso, né, eu tenho um pouco de dificuldade, né, eu sou muito pequenininha na leitura, no entendimento das coisas, assim, eu sou muito pequena. Mas eu comecei a pensar assim, quando Deus mandava as pragas, eu até pensei nisso porque o Otávio mandou um estudo que ele tirou lá da Bíblia em relação do papi, das coisas que está comentando dos acontecidos, das pragas. Então tem um pedaço lá que fala que os gados iam errante pelo pasto, pelas estradas, e não tinha quem o guiasse. Mas quando as pragas vinham, eu fiquei pensando, pastor, eu vou estudar isso, uma hora eu vou chegar à conclusão disso.
quando Deus lançava as pragas aconteciam. Por quanto tempo, né, ficava? Porque os gados até aí, antes de chegar as pragas, de matar os gados, matar tudo, os gado eu acredito que estavam fortes, né, pastor? Eu acredito que os gados estavam fortes. E de repente os gados saem assim, o povo, as coisas acontecendo. Então eu acredito que não era assim de uma noite para o dia que ficava aquela praga, demorava alguns dias. Ficava alguns dias. A praga lançou hoje, amanhã ela já não está mais. Então, esse povo sofreram. Só que essas coisas aconteciam lá no Egito e o povo hebreu não. O povo hebreu foi guardado por Deus. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer que esse povo vendo tudo o que aconteceu, que por mão forte eles foram tirados através de Moisés. Que a Bíblia fala que Deus usou de braço forte, de mão forte, para tirar o povo hebreu ali do Egito. Irmãos, quando a gente está lutando para ganhar uma alma, ou para trazer aquela que está fora para a presença de Deus, não é fácil, irmãos. Nós temos que ter punho forte mesmo. Nós temos que usar punho forte, porque não é fácil de tirar aqueles que estão lá fora e trazer aqui. E isso custa, como diz, muito esforço da nossa parte. Nós temos que orar. Nós temos que buscar muitas das vezes no jejum, na oração das madrugadas e insistir. Porque a Bíblia diz que Deus tirou, ele usou de braço forte, de mão forte para tirar esse povo da escravidão, para que esse povo seguisse a Moisés. E todos ali vendo tudo que Deus havia feito, os milagres, as coisas que Deus já tinha operado. Eu falei assim, meu Deus, como que os próprios irmãos de Moisés levantam contra Moisés? Porque até aí na leitura que eu fiz, eles tinham ciúme do ministério de Moisés. Ah, mas peraí, Deus usa só ele e não usa nós? Foi o que nós acabamos de ler. Por que Deus usa só ele? Por que é só ele e não nós? Só que nesse mesmo trechinho do versículo, eles já entram no casamento de Moisés. Eles já entram ali no meio do casamento de Moisés. E esqueceram que o mesmo Deus que usou de braço forte, que operou ali, né, mandou aquelas pragas, e vendo as coisas acontecendo, eles se levantaram dessa forma, esqueceram que este Deus estava presente a todo momento. Como Deus diz ali, eu estava ali presente quando vocês levantaram contra o meu servo. Aí, por conta disso, Miriam, a lepra veio sobre Miriam. Então, Miriam foi lançada fora do arraial, fora do povo, do meio do povo, não podia ficar. E que humilhação, a pessoa ter que sair e gritando, imundo, imundo. Irmão, sabe que às vezes pode parecer que a minha mensagem está meio embaraçada, mas não está não, porque eu já cheguei a pregar para pessoas, falar com pessoas que um dia estava aqui servindo a Deus e que hoje não está mais na presença de Deus, e a pessoa falar para mim assim, eu não sou digno de ir na igreja, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Eu já escutei muito isso. Eu já escutei. Tem pessoas que ele se lançou fora. Tem pessoas que às vezes ele não consegue levantar. Tem pessoas que às vezes ele não consegue dar um passo para buscar ajuda na igreja. Porque
Porque, de certa forma, às vezes alguma coisa aconteceu ali, às vezes ele acabou fazendo coisas que ele não devia, que é tocar no ungido de Deus. Irmãos, isso acontece muito, da gente ver pessoas, às vezes, falar coisa que às vezes ele não podia falar, e ele fala. E aí, a pessoa acaba atraindo essa lepra, mas lepra na carne? Não. Uma lepra espiritual, que a pessoa fica doente. E a pessoa em si, ele acaba se excluindo. Quantas pessoas que se excluem, que acham que ele não tem mais dignidade nenhuma. Só que o Espírito Santo de Deus estava falando no meu coração que o arraial, viver fora do arraial, ser um leproso, pessoa contra uma lepra, viver fora do arraial, a gente não pode dar por tudo acabado, morto, acabou, não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para minha cura, para minha doença. Eu não sou merecedor de ser curado, eu não sou merecedor de... Tem pessoas que ele fica ali se acusando o tempo inteiro. Só que viver também fora do arraial é uma oportunidade que às vezes a pessoa está tendo de se humilhar na presença de Deus, de buscar a face de Deus, buscar o arrependimento, pedir perdão para Deus, refletir nas coisas que ele faz, refletir por que eu fui fazer isso. A Bíblia, irmãos, ela diz aqui que Miriam ela foi lançada fora do arraial. Por ter levantado contra o seu próprio irmão e um líder, um servo de Deus. Mas nesta noite, igreja, é noite de nós refletir, pedir perdão para Deus. Pedir perdão para Deus. O pecar, a Bíblia fala, nós não estamos livres de pecar. Só que nós temos que reconhecer que Deus ele nos amou de uma tal forma, irmãos, que de todo jeito que a gente lê a Bíblia, desde lá do comecinho, a gente vai ver que Deus sempre, ele estava arrumando um jeito de mudar o caráter do ser humano, de salvar o ser humano. E chegou a um ponto que ele viu que a única maneira que ele tinha era pegar e enviar o filho dele para passar todo o processo que passou. Morto, perseguido, apanhou, crucificado, mas ressuscitou para a glória de Deus, para que hoje nós viéssemos ter salvação. Então, Deus puniu Miriam, o mesmo que viu que nós não tinha condição, o mesmo Deus que viu que nós não tinha condição de vivermos só. Então ele nos amou e enviou seu filho Jesus para curar toda a lepra que há em nós. Lepra do pecado. Ser leproso é ter que viver fora do arraial. E humilhante, é humilhante. Mas isso é para nós ver que não somos nada sem Deus. E que a todo momento Ele está de olho em nós. Vamos olhar para dentro de nós e ver o que está nos lançando fora do arraial. Que tipo de lepra que está levando nós à vergonha e à humilhação. Nós precisamos, irmãos, olhar para dentro de nós. A Bíblia diz assim que o pai corrige o filho, né? A que ele ama. Então, a palavra muitas das vezes vem para a gente, irmãos, e é necessário nós prestar atenção nela. Porque às vezes a pessoa fala, mas espera aí, eu não estou vivendo assim. Tá bom, a gente não está, mas às vezes a gente vai debater com uma situação lá fora e nós vamos precisar da palavra que a gente está ouvindo aqui hoje, ou de qualquer outro culto, e que a gente venha usar daquela palavra para aquela pessoa. É um aprendizado, né, pastor? É um aprendizado.
Porque lá fora, irmão, se a gente sair lá fora, a gente vai ver, como o pastor mencionou aqui, quantas pessoas que saiu hoje, né? Deixou de ir num culto, deixou de ouvir a palavra de Deus, de ser abençoado para estar lá nessa festa mundânea, fazendo a vontade de Satanás. A lepra está corroendo nele. Eu quero dizer, irmãos, que eu vejo falar da lepra, assim. Eu já vi vários testemunhos da lepra, pessoa leprosa, pessoa que... Mas, assim, eu nunca tinha visto. Um certo dia, há um tempo atrás, eu fui convidada para participar de um culto. Culto de família. E eu peguei e fui nesse culto. Estava eu, meu cunhado, o irmão Celinho, tinha mais alguns irmãos. E a gente estava ali naquela casa. E não era eu que preguei, não, mas eles deram oportunidade para mim. E eu li de Naamã, a lepra de Naamã. Eu li ali. E quando eu li, Deus mandou eu falar. Mandou recado ali naquela noite. Mandou o recado. E eu passei aquilo que o Senhor tinha mandado eu passar para a pessoa. E glória a Deus, eu fiquei na paz. E aquela irmã, ela estava com uma enfermidade terrível, terrível. Ia no médico, parece que o médico não sabia explicar, não tinha descoberto, fazia exame, não sabia o que estava acontecendo. Um dia eu saí com ela gritando na rua, e eu saí lá na rua, falei, o que aconteceu, irmã? Ela falou, irmã, eu não aguento mais, e tudo. Eu orei, repreendi, e ela ali. Irmãos, passado alguns dias eu tive a notícia que aquela enfermidade era a lepra. E eu não sabia. E ela falou para mim assim, irmã, eu vou varrer minha casa, minha vida está muito triste, porque eu pego na vassoura, o pedaço meu sai na vassoura. E por isso que eu estou falando, que eu nunca tinha visto. Eu vi o dela, a perna dela, sabe, o braço, as mãos dela assim. Então ela pegava na vassoura, o pedaço da coisa dela assim, saía na vassoura. Depois um dia o irmão encontrou comigo na igreja e falou assim, irmã, sabe aquele dia que nós fomos lá e tal? Eu falei, sei. Deus usou a irmã para falar, porque era essa doença. Irmão, é terrível. É terrível. É terrível. Só que, como eu falei no comecinho aqui, né? O pastor falou no comecinho aqui, a doença da carne, o médico pode curar, né, pastor? E eu acabei de falar que hoje a medicina ela é muito avançada. Então, a gente quase nem vê mais falar nessas doenças, né, pastor? A gente quase nem vê falar. Eu mesmo quase nem vejo falar. Mas quando é espiritual, o médico não cura. Quando a doença é espiritual, a pessoa vai gastar rios de dinheiro. A pessoa vai gastar rios de dinheiro e não vai conseguir. E a pior doença, a pior lepra do ser humano, não é a que vai arrancando os pedaços da carne, mas é a que está corroendo o coração. Pior doença. Mas, irmã, doença da carne também pode ser espiritual? Pode. Pode. Se a pessoa estiver aí perdendo aí o cabelo, perdendo um pedaço da pele, se enchendo de ferida, pode. Pode porque, irmãos, eu falei esses dias aqui e eu vou repetir de novo. Esses dias eu estava fazendo uma caminhada, nós passamos lá e vimos lá o prato que Satanás tinha feito lá. E não era fraquinho não, viu?
Ele não era fraco. Eu estendi a mão ali, repreendi, né? Eu falei, não sei para quem é, mas na hora, né, já clamei o sangue de Jesus. Mas por que que a irmã está entrando? Estou entrando porque quando o diabo, ele invoca, ele usa alguém para ter birra, ter mágoa, ter raiva e vingança, e querer vingança, irmãos, misericórdia. Ele faz coisa com a pessoa que, ó, é misericórdia de Deus. A pessoa não prospera, o caminho da pessoa fica amarrado, a pessoa não é feliz, a pessoa às vezes tem um casamento abençoado, uma família abençoada, um serviço abençoado, de repente tudo parece que estoura por alto, igual pipoca se esparrama. A pessoa às vezes cai numa cama e não levanta. A pessoa começa a morrer definhando na cama. Tem pessoas, irmãos, que começam a sair ferida. A pessoa vai morrendo aos poucos. Médico não descobre. Vai no médico, faz exame, não sabe o que a pessoa tem. E a pessoa às vezes está sendo vítima de uma obra de macumbaria. A pessoa às vezes está sendo vítima de uma obra de feitiçaria, de bruxaria. Porque tem pessoas, irmãos, que infelizmente ele não tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, não tem temor de Deus, ele está apto a fazer qualquer coisa. E a gente vê, irmãos, quantas famílias, quantos casais, quantos casados estão se desfazendo do casamento por obra de macumbaria. A mulher não pode olhar a cara do marido. Às vezes, casa, tem aquela paixão, aquele amor, de repente ela sente nojo, ou vice-versa. Por detrás daquilo ali tem algo. Então, a doença da carne pode ser sim. Só que as coisas, quando é espiritual, é só Deus para entrar com providência. Tem aquelas enfermidades, como a de Miriam, ela caçou essa enfermidade com as próprias mãos. Ela tocou aonde ela não devia. Ela tocou no ungido de Deus. Antes de ser irmão dela, de carne, né, do sangue, ele era servo de Deus, ungido de Deus. Então, tem coisas que a pessoa caça com a própria mão. Mas tem coisas, irmãos, que às vezes a pessoa está sofrendo e não sabe, ele está sendo vítima de alguma coisa. Então, viver fora do arraial, irmãos, na época era lei. Os leprosos tinham que sair do meio da população. Eles tinham que sair do meio do arraial, do meio do povo. Era obrigatório eles sair, mudar as vestes deles e não somente sair, porque hoje, se a gente está enfermo, a gente vai andar cabisbaixo, fraco, mostrar. E eles não, eles tinham que sair ali, acredito eu, de cabeça erguida, mas gritando. Eis aqui o imundo. Olha o imundo passando, para que ninguém tocasse neles, ninguém chegasse perto deles. Que humilhação, que sofrimento. Como já não bastasse a dor, porque se a gente for ver, né, eu acho que doía muito aquilo, coçava, doía, sangrava, ferida, gente. Saindo uns pedaços, é horrível. E eles tinham que sair ainda gritando. Eis aqui vai indo um imundo. Só que vamos catar essa parte, irmãos, vou terminar essa mensagem aqui, falando que viver fora do arraial é uma oportunidade que nós temos de prosseguir a nossa caminhada para a salvação. É uma oportunidade que nós temos de ser curado, de ser sarado. Deus está dando oportunidade
para você fora do arraial, ainda que seja com dor e humilhação. Mas Ele está dando essa oportunidade de você ser curado, perdoado, para que você prossiga o caminho da salvação. O verso 15 e o 16 do capítulo 12 de Números diz assim: Assim Miriam esteve fechado fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azarote e acampou-se no deserto de Parã. Então, eles estavam prosseguindo uma caminhada. Mas Deus não permitiu que eles partissem e deixassem Miriam. E nós estamos aqui hoje com essa porta aberta. Às vezes a pessoa passa ali e fala o povinho, mas é uma porta. Talvez seja a porta do arraial que está aberta, querendo recolher você, para que nós não venhamos partir, somente nós, uma oportunidade que você vai ter de vir ser curado e partir para a salvação. Deus fez com que eles esperassem Miriam ser curada. 7 dias Miriam ficou fora do arraial. Porém, depois o povo partiu de Azarote e acampou-se no deserto. Depois que Miriam sarou, eles partiram. Deus está dando essa oportunidade para que eu e você seja curado dessa lepra, para prosseguirmos para o céu. João 14, verso 2 e 3. Eu vou finalizar com João 14, verso 2 e 3. Talvez você pense assim, você possa falar consigo aí, mas não é essa mensagem. Mas eu quero dizer que Deus tem algo para a sua vida. Talvez você está aí doente, espiritualmente falando, mas o Senhor, Ele está mandando te dizer, Ele tem cura. Ele tem cura. E Ele quer te curar. Agora cabe a nós, né, a olhar para dentro de nós, se for alguma falha, Deus dá a oportunidade de nós pedirmos perdão. Acredito que isso foi uma lição muito grande para Miriam. João 14, verso 2 e 3 diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo, aonde você estiver, nós estamos aqui orando. Nós vamos orar daqui a pouco. Aonde você estiver ouvindo essa mensagem, aonde estiver chegando essa palavra, a palavra de Deus é essa. Esta porta está aberta. Aleluia. Para que você retorne para o arraial. Aleluia. Deus está dando a oportunidade para você voltar para o arraial. Para nós prosseguirmos junto nesta caminhada. Para nós prosseguirmos junto nesta caminhada para o céu, que é promessa de Deus. Jesus disse, eu vou preparar o lugar. E aonde estiver, eu quero que vocês estejam também. E nós estamos aqui, as igrejas estão aqui ainda com as portas abertas. Aleluia! Como um arraial esperando a sua volta. Você está lá fora, doente, talvez está aí com essa lepra espiritual, ou talvez até mesmo doença física. Mas o Senhor está dando a oportunidade para você vir buscar a cura. Talvez a tua cura não é do médico, não vai vir do médico.
Eu respeito a medicina, eu respeito os médicos, sei que eles são capacitados para passar o remédio certo, mas tem enfermidade que o médico não vai poder fazer nada. Tem doenças que o médico não vão poder fazer nada. Exames não vão constar. O seu dinheiro não vai comprar a sua cura. Não vai comprar a sua saúde. Porque tem enfermidade. Aleluia. Deus está mandando eu dizer nesta noite que existe enfermidade que é espiritual. Aleluia. Mas, irmãs, eu sinto dor. Irmã, eu tô sentindo algo assim, mas é espiritual. Eu não quero falar nesta noite para deixar ninguém com medo, para deixar, às vezes a pessoa, ela está falando para deixar nervosa, apavorada. Não. Talvez você está sendo vítima de uma obra de macumbaria, de uma obra de feitiçaria, de bruxaria, de simpatia. Talvez o diabo está querendo armar-lhe um laço para te jogar na cova. Talvez essa lepra que chegou até a sua vida é para te lançar na cova. Aleluia! Se isso é espiritual, meu amigo, aonde você estiver, minha amiga, médico não vai poder fazer nada para você. Aleluia. Abra os seus olhos, abra o seu coração. Deixa Deus falar contigo nesta noite. Porque Deus não só tem o poder de te curar. Ele não só tem o poder de quebrar o laço que fizeram para você, como ele tem o poder de fechar a porta da sepultura. Quantas pessoas perderam a vida porque não quiseram dar ouvido à palavra do Senhor? Quantas pessoas perderam a vida por obra de macumbaria, de feitiçaria, e não tiveram coragem de correr aos pés de Jesus, que é o autor da cura, que é o autor da libertação e que garante a salvação. Aonde você estiver ouvindo essa palavra, eu pedi para que Deus enviasse essa palavra no destino certo. Aleluia! Eu pedi para Deus, leva essa palavra no endereço certo, Espírito Santo. E eu sei que esta palavra está chegando até você. Aleluia. Não fique aí definhando, sozinha, achando que não tem mais jeito, achando que Deus virou as costas para você. Deus está de braços abertos te esperando. Jesus quer te dar um abraço nesta noite. Aleluia! Aonde você estiver, aleluia! Fala com Deus nessa noite. Busca a presença de Deus. Fala com Deus, Senhor, me dá essa chance. Eu quero ser curada. Eu não só quero ser curada, mas como eu quero ser salva. Aleluia! Nesta noite, antes de eu colocar as minhas mãos sobre aquela mesa, eu quero nesta noite estar repreendendo em nome de Jesus. É em nome de Jesus. É no nome de Jesus que nessa noite eu digo para Satanás, você perdeu. É no nome de Jesus que nessa noite eu repreendo. Em nome de Jesus. Espírito de macumbaria,
espírito de feitiçaria, de bruxaria, espírito do tranca-rua, pombagira, você que tem feito vidas sofrerem, penalizando elas pela morte, eu te repreendo nesta noite. O sangue de Jesus tem poder para desfazer toda obra do mal, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, de bruxaria. Você, Satanás, que está fazendo prato, enfiando alfinetes em bonecos, cravando punhais em coração de boi. Você que está aí, acendendo vela preta, vermelha, branca, amarela. Você que está querendo destruir vidas, casamento, eu te repreendo nesta noite. Cai por terra todo o mal em nome de Jesus. Satanás, eu te expulso em nome de Jesus das vidas, das famílias, dos casais, dessa pessoa que está sendo vítima, que está ouvindo agora esta palavra, eu te repreendo. Solta esta vida, solta este casamento, solta esta família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor meu Deus, aonde chegou essa palavra? Senhor, que ela chega, Senhor, com a virtude da cura, que ela chegue com a virtude, Senhor, com a unção da cura, da libertação, do renovo, da força, meu Pai, para essa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esta cova aberta. Espírito Santo de Deus, teus anjos venham fechar nesta noite. Em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças por essa palavra. Eu te agradeço, meu Deus. Miriam se levantou contra o teu servo, Pai. Mas ela teve uma oportunidade, Senhor, fora do arraial de refletir do que ela tinha feito. E o Senhor não permitiu que o seu povo, Senhor, partisse sem Miriam. O Senhor ordenou que esperasse ela ficar curada e voltasse para o arraial. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço por essa palavra. Porque quando eu meditava, Senhor, o Senhor falava muito comigo. E nós, cada dia que passamos, nós temos essa oportunidade de aperfeiçoarmos, Senhor, a nossa caminhada diante do Senhor. E eu te agradeço, meu Deus, te agradeço, Senhor Jesus, porque quando o Senhor disse que o Senhor ia para o Pai preparar o lugar, e que aonde o Senhor estivesse, queria que nós estivéssemos também. Eu te agradeço, Senhor, porque sei, ó Deus, que o amor que o Senhor teve por cada um de nós foi muito grande. E eu sou muito grata a Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar, né, por essa mesa, por essa fotografia. Deus poderoso. Vamos chegar na mesa, Aldo. Otávio, chega aqui também, filho. Vamos unir a nossa fé, multiplicar ela. Senhor, meu Deus e meu Pai, essas fotografias estão aqui, pessoas eu conheço, outras não. Pessoas que eu conheço, que um dia frequentou o culto aqui, que hoje não está mais.
mas pessoas que eu não conheço, que talvez está precisando, Senhor, de um milagre hoje. Eu chamo por existência aquilo que não existe. E por essa palavra de Ezequiel, Senhor, onde o Senhor disse ali, naquela visão do vale de ossos secos para Ezequiel, profetizar sobre aqueles ossos secos. Eu quero profetizar sobre essas vidas nesta noite, aonde quer que elas estejam, ó Pai. Eu profetizo o toque do Espírito Santo do Senhor em cada uma delas. Eu chamo por existência, Senhor, aquilo que não existe. A fé, a cura, a libertação, o desejo, Senhor, da salvação. Eu profetizo sobre esses ossos secos a vida. Eu profetizo sobre essas vidas, aleluia, a vida com Deus, com o Espírito Santo. Eu profetizo sobre essas vidas, aleluia, a necessidade de vir, Senhor, cultuar o nome do Senhor nesta igreja. Eu profetizo nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, que essas vidas se levantem, que essas vidas sejam curadas, sejam saradas e sejam libertas para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Vem aqui, Otávio, vou orar para você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o Otávio. Senhor, eu tenho orado por ele. Mas hoje, Senhor, o Senhor tocou no meu coração para ungir. Senhor, eu coloco ele na tua presença, meu Pai. Senhor, é um jovem. O Senhor sabe, Senhor, as necessidades, Senhor, que ele tem. O Senhor sabe os momentos de fraqueza. O Senhor conhece ele por dentro e por fora, ó Pai. Eu dou graças a Ti, ó Deus, porque ele é um escolhido do Senhor. Ele foi profetizado, meu Pai, antes ainda de ver a luz do mundo. Ele foi profetizado. Então, Senhor, eu coloco ele, Senhor, na Tua presença nesta noite. Seja repreendido todo o mal contra a vida dele, meu Pai. Tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, eu peço, Senhor, pela vida dele, a vida espiritual. Senhor, em nome de Jesus, tira todo o tropeço, tudo aquilo que impede, Senhor, ele de se dedicar mais a Ti, ó Deus. Eu repreendo nessa noite. Senhor, espírito do esfriamento, cai por terra em nome de Jesus. Levanta ele, meu Pai, conforme a Tua promessa. O Senhor disse, ó Pai, que aqui é um profeta do Senhor, e eu tomo posse dessa palavra, eu tomei posse, Senhor, dessa profecia, e vai se cumprir, Senhor, em nome de Jesus. Te dou graças pela vida do Otávio, Pai. Ele é uma bênção, que ele continue sendo essa bênção. Te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, que ele saia daqui hoje mudado, transformado, e que o Senhor possa estar, Senhor, guardando e protegendo, livrando ele a cada passo dele. Cubra ele com teu sangue, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu volto a palavra para o pastor Mário, em nome de Jesus. Igreja, eu vou esperar vocês sentarem, ficarem bem relaxados. Você em casa também, que Deus, dentro dessa palavra, Deus me deu algo que eu preciso falar. Não me levem a mal. Vocês que estão ouvindo, vocês, como dizia o meu pai, que a carapuça é para vocês, não me levem a mal. Mas dentro dessa palavra, Números capítulo 12, Deus me deu um grande alerta. E eu preciso falar dessa palavra 5 minutinhos. Não dá nem 5. Eu vou ler para vocês o capítulo 12, o que Miriam e Arão
fizeram. E vou trazer para os dias de vocês que estão me ouvindo. É sério, é muito sério. Você que vai ouvir, se der um nó na garganta, pode chorar. Mas lute, lute para não ficar leproso. Lute muito. Então vamos prestar atenção. E falaram Miriam e Arão contra quem? Contra Moisés. Quem era Moisés? Ungido de Deus. E a queixa deles era por quê? Por causa do casamento. Só isso, não falar mais nada. Você aí que está em casa me ouvindo. Ah, pastor Mário, mas tem muitos que não ouvem. Mas quando Deus quer, alguém vai falar para aquela pessoa. Aviso você que está em casa e está ouvindo. E que está contra o casamento. Escuta o que eu estou falando. Está fazendo como fez Miriam e Arão. Pais e filhos. Que são filhos do pai, claro, e filhos da mãe, paterno e materno. Se você teve a sua mãe que se casou, ou teve o seu pai que se casou com os ungidos de Deus, cuidado, não se rebele, não faça rebelião. Não faça como fez Miriam e Arão, porque a lepra vem. Cuidado. E essa palavra vai chegar no ouvido de pessoas que precisam ouvir isso. Pode começar a chorar. Lamente. E cuide para a lepra não te pegar. Não é a lepra que hoje tem até poucos hospitais no mundo. Não é essa lepra, não. É outra lepra, que vocês sabem qual é. Não envolva, não mexe, não crie rebelião com homens de Deus. Esse aqui é um dos maiores exemplos. Filhos e filhas, não se intrometa com casamentos de pessoas de Deus ungidas, que a lepra vai chegar. Amém? Que esse recado chegue, é um recado pesado, mas eu sentadinho ali, o Espírito Santo estava falando para mim, da necessidade de falar. Não podemos guardar. Deus deu um livro para Ezequiel e disse: engole esse rolo. E era nas entranhas de Ezequiel era doce, mas quem estava ouvindo era amargo. Então, era isso que eu queria dizer em nome de Jesus. Vamos dar os avisos. Sábado ainda está em aberto o nosso culto das crianças. Domingo, dia 11/2, nós temos, com a graça de Deus, o culto ao ar livre. Domingo, dia 11/2, a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos ter a nossa caixa aqui e vamos arrecadar alimentos. Por isso que veio um aviso aqui, que no segundo domingo de cada mês, nós fazemos a Santa Ceia. Pedimos que cada irmão traga 1 quilo de alimento, 1 quilo para cada um da família. A gente às vezes não percebe, porque Deus tem nos sustentado, e muito, a gente às vezes nem percebe que tem pessoas necessitadas. O culto do Morango é dia 24/2, e pelo que eu estou sentindo, nós vamos ter assim até uma folga melhor, porque a nossa irmã Bianca, Deus abençoou ela, tirou lá da, como é que chama a cidade? Oi? Bom Repouso, onde ela vivia naquele fogo, naquele forno, naquele fogão se ardendo, e colocou ela
sombra, tem até um ventiladorzinho, que ela está agora no pedágio. Então, Deus trabalha dessa maneira. Nós vamos ter até mais tempo para ficar um pouco mais, se for necessário. Porque antes a gente ficava em função dela, que ela precisava de 16 horas, ela está pronta para ir embora, para ir para o trabalho. O mais interessante. E referente ao bazar, nós já arrecadamos bastante coisa. A casa lá que o Davi cedeu, a casinha já está pronta praticamente. Eu já levei uma lata de tinta, ele vai passar no piso, não sei se já passou, e nós estamos aguardando arrecadar mais. Não deu para entregar as roupas lá de São Paulo, para que o pastor Nelson trouxesse, mas a gente vai dar um jeito. Eu tenho que ir para Campinas e a gente vai dar um jeito de ir lá pegar em São Paulo. E a construção, vamos continuar trabalhando nos carnês, preparar para mutirão. O empréstimo no Cicobi, hoje encerramos toda a entrega, tudo que tinha que ser assinado. O pastor Nelson já foi comigo, já assinou e deu uma grande notícia para nós da reunião que ele teve segunda-feira. A igreja de Guarulhos, tanto a do Recreio, como a igreja sede, vão nos ajudar na prestação com 50%. Então, nós vamos assumir uma prestação previsão em torno de R$ 1.200, que é o valor desse aluguel aqui. Então, daria 1.200 com mais 1.200, 2.400. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Nós temos que trabalhar aí pela fé. E hoje o pastor Nelson trouxe essa notícia para nós. Se for 1.200, nós vamos ter uma despesa aqui de 600 e eles vão pagar os 600 em todas as parcelas negociadas, que são 60 parcelas. Domingo, dia 11/12, às 18h30, que é o terceiro domingo, é o culto de missões, e o preletor é o José de Moraes. Era isso que eu queria passar para os irmãos. Agora eu vou despedir vocês e nós vamos para a nossa casa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que o que foi dito aqui não são coisas vindas do homem. São coisas vindas do Senhor, Pai. São coisas traduzidas desta carta de amor que o Senhor nos deixou. Então, Pai, isso é uma certeza que desde o começo que nós chegamos, claro que o Senhor já estava aqui, mas tudo que foi dito, tudo que foi louvado, tudo que foi glorificado, o alerta que foi dado, a repreensão que foi feita, a intercessão que foi feita, tudo através do Senhor. Então nós vamos sair daqui alegres, felizes, sabendo que cumprimos essa missão, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, com toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.